Estamos aqui no final da minha carreira. Vou confeccionar aqui o último ponto, ó. Será o ponto alto sobre o ponto alto aqui da base, pois a gente está trabalhando essa primeira carreira sobre uma base de pontos altos. Então aqui eu vou fechar essa carreira que eu trabalhei com o ponto casca de limão. Para estar fechando esse ponto, nós vamos estar se atentando de deixar esse fio que eu estava conduzindo para o avesso da carreira na cor preta, pois nós iremos usar o avesso da carreira na cor preta para a parte de dentro da peça. Então, irei fechar aqui com um ponto baixíssimo, alongo essa alça do último ponto e passo o novelo aqui por dentro, puxo esse fio do novelo, ó, para estar fechando essa alça e isolando essa carreira. A próxima carreira será com o fio na cor off. Vamos estar trabalhando sempre no avesso da carreira da base. Vamos ir ao trabalho e está iniciando no avesso da carreira da base. Vamos iniciar aqui no ponto alto mais próximo desse isolamento, pois vamos iniciar com ponto baixo, para que o acabamento fique impecável. Ó, um ponto baixo. Essa próxima carreira nós vamos estar trabalhando com o ponto casca de limão, observando a sequência de estar confeccionando o ponto com a intercalação contrária à carreira da base. Por exemplo, para o ponto baixo da carreira da base, nós vamos estar confeccionando um ponto alto. Já para o ponto alto da base, nós vamos estar confeccionando um ponto baixo. Vamos seguir essa lógica de estar confeccionando dessa forma para dar formato à trama pied de épaule. Vou confeccionar aqui junto com vocês por toda a circunferência. Chegando no final, eu vou fechar essa carreira, iniciar a próxima e vou trabalhar aqui em off até alcançar uma altura de 6,5 cm para essa parte, para assim formar a primeira parte do laço, pois temos um laço com um comprimento total de 13 centímetros. Então, primeiro nós vamos confeccionar uma parte do laço, depois a gente volta para onde iniciou o trabalho e confecciona a outra metade do nosso laço. Se esse conteúdo for relevante para você, já se inscreve no nosso canal para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para outras crocheteiras e está entregando esse material para as demais crocheteiras. Deixe também aqui o seu comentário falando o que você achou da nossa videoaula, sua crítica, sugestão, elogio. Estarei sempre aqui respondendo as perguntas de vocês, tirando dúvida ou passando informações caso vocês optem por estar perguntando. Já estou chegando aqui no final. Já irei finalizar essa carreira aqui com vocês. Ó, se atentem sempre a estar fazendo essa sobreposição de uma carreira sobre a outra com o ponto contrário. Irei finalizar aqui com o meu ponto alto,
Confeccionei meu último ponto alto. Aqui eu vou fechar nesse primeiro ponto baixo que eu iniciei essa carreira. Lembrando de estar deixando esse fio, o fio que eu venho conduzindo, do lado avesso da carreira preta. O lado avesso é esse que eu venho trabalhando. Então, puxei o fio para esse lado. Puxo o fio aqui, confeccionei um ponto baixíssimo. Puxo esse fio, alargando aqui essa alça. Vou passar aqui o meu fio para estar isolando essa carreira. Vou passar aqui o meu fio. Vou ajustar essa alça. Isolei essa minha carreira na cor off. Vou virar o trabalho, pegar o fio preto e seguir conduzindo o fio na cor off. Vou iniciar o trabalho no primeiro ponto alto, próximo aqui do meu fechamento. Então, aqui o meu primeiro ponto alto é esse aqui. Eu irei inserir a agulha, puxar o fio, confeccionar meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar novamente por toda a volta e vou sempre estar observando esses critérios de fechar a carreira para que o acabamento fique perfeito. Observar também essa sequência de estar intercalando os pontos para que obtenhamos esse efeito para essa trama, para formar essa estampa pied de dépoule. Eu vou trabalhar observando esses critérios até alcançar uma altura de 6,5 cm. Eu vou trabalhar aqui em off, pois que serão somente sequências de carreira. Uma carreira com a cor preta e a outra carreira com a cor off-white. Sempre fazendo essa intercalação de pontos entre um ponto alto seguido de um ponto baixo. E observando a lógica da carreira da base para estar colocando o ponto contrário ao da base. Alcancei aqui a altura de 6,5 cm. Vamos conferir aqui. Olha, 6,5 cm para a metade do nosso laço, ficando com uma largura de 8 centímetros, como vocês podem estar aí conferindo, de largura. Observem que, seguindo as orientações que eu passo para o fechamento da carreira, esse acabamento fica bem disfarçado, não dá nem para notar onde que a gente fechou cada carreira e iniciou a próxima. Olha. Então, agora eu já irei fazer o acabamento dessa parte aqui com vocês. Fazer aqui o fechamento dessa parte para estar dando início à outra metade aqui do nosso laço. Esse fio preto que a gente estava conduzindo, eu posso puxar ele um pouco e estar cortando. Ficando agora com o fio na cor off-white. Eu irei fechar, isolar essa carreira, ó. Vou alargar aqui a alça desse último ponto que a gente confeccionou. Vou estar passando aqui o novelo com a nossa linha que a gente trabalhou para estar isolando. Passo aqui, puxo, se certificando para não dar nenhum nó. Pronto. Vou dobrar essa parte, lembrando que o avesso da carreira confeccionada na cor off é a parte que a gente usa
para fora, ó. Esse fechamento aqui eu irei fazer com pontos baixíssimos. Nesse último ponto aqui da abóbora, eu irei inserir a agulha, puxar o fio, ó, fico com esse fio. Eu irei trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, inserindo a agulha, pegando as duas partes, olha, um fio de cada banda. Vou puxar esse fio de uma só vez, formando um ponto baixíssimo. Inserir novamente a agulha, pegando as duas partes, puxo esse fio e já tiro também da laçada, formando um ponto baixíssimo. Novamente, insiro a agulha, puxo esse fio, formo um ponto baixíssimo. Vou passar essa carreira com ponto baixíssimo até chegar no final aqui do nosso trabalho. Com atenção, vocês conseguem pegar o ponto certinho, ó. O ponto das duas partes, unindo as duas partes. Inserir agulha, pegando as duas partes e finalizando com um baixíssimo para dar o acabamento ao nosso laço. Vamos se certificar para não estar pulando nenhum ponto, para não fechar essa parte do nosso laço. Já estamos chegando aqui no final, vamos finalizar juntos o acabamento para essa parte, para darmos início à outra metade do laço. Estou chegando aqui no final. Ó, só tem aqui um ponto, vou inserir a agulha e agora eu vou alargar aqui essa alça do ponto. Vou cortar esse fio deixando em média 30 centímetros. Cortar esse fio. Vou puxar esse fio, isolando essa parte. Passando aqui o fio na agulha para arremate. Vamos finalizar aqui esse acabamento. Vou dar alguns nozinhos aqui com a agulha, puxando o fio. Ó, aqui mesmo na lateral. Vou dar um nozinho, dois nozinhos. Vou inserir essa agulha para dentro, aqui, para a parte de dentro do nosso laço. Aqui. Vou virar e vou dar novamente mais um nozinho aqui nessa parte. Vou cortar esse fio e assim finalizamos essa metade do nosso laço. Olha que luxo fica esse trabalho. Um acabamento bem clean, bem disfarçado. Eu opto sempre por estar finalizando essa parte com o fio na cor off. Agora vamos repetir o mesmo processo para a outra metade aqui do nosso laço. Eu irei inserir a agulha, puxar o fio na cor off, pois vamos estar trabalhando essa carreira em pontos altos. Vou deixar esse fio aqui do início e confeccionar 3 correntes. Volto agora, laço a agulha, volto, confeccionar o ponto alto. Vou trabalhar essa carreira em pontos altos, já conduzindo esse fio do início do nosso trabalho. Vou trabalhar aqui. Chegando no final, eu volto para iniciar a carreira com vocês. Finalizei aqui a carreira em pontos altos. Vou fechar aqui com vocês para estar iniciando a próxima carreira com o ponto casca de limão. Vou passar aqui o meu novelo para estar isolando essa carreira. Passei aqui o novelo, vou puxar esse fio. E a próxima carreira eu irei estar trabalhando com o fio na cor preto.
com o preto. Olha, eu irei trabalhar no avesso dessa carreira. Então, aqui eu irei inserir a agulha aqui no avesso. Irei puxar o fio, confeccionar um ponto baixo. Porém, já tenho que estar atenta para conduzir o fio na cor off. Vou conduzir aqui o fio na cor off. Esse primeiro ponto eu fecho com os 2 fios da cor preto. Ó, insiro a agulha novamente. Agora já vou deixando aqui esse fio para estar fazendo o acabamento. Vou conduzindo ele junto com o fio da cor off. Eu confeccionei um ponto baixo. Esse ponto será um ponto alto. E na próxima carreira, se atentar para estar confeccionando na ordem inversa aos pontos da base. Por exemplo, se na base eu tenho um ponto alto, eu irei confeccionar sobre esse ponto alto o ponto baixo. No próximo ponto eu tenho um ponto baixo, eu irei confeccionar o ponto alto. É só seguir essa lógica que o nosso trabalho irá ficar perfeito e formar essa trama da estampa Pied de Poulet. Então, o processo para essa outra parte é igual ao processo que nós já aplicamos nessa parte anterior que finalizamos. Então, eu irei confeccionar essa parte aqui em off. Ao alcançar os 6,5 cm de altura, medindo a partir dessa carreira de pontos altos, eu volto aqui para fechar com vocês e finalizar o nosso laço. Alcancei a altura de 6,5 cm para a outra metade aqui do nosso laço. 6,5 cm, medindo a partir da primeira carreira que trabalhamos aqui em ponto alto. Agora vamos estar fazendo o acabamento para essa parte do laço. Eu irei puxar o fio preto, já vou cortar esse fio. Estou aqui com o fio na cor off, vou alargar essa alça, puxar esse fio e cortar. Cortei esse fio, deixando em média 30 a 40 centímetros. E vou fazer o acabamento aqui com ponto baixíssimo. Ó, vou inserir a agulha, venho aqui na próxima carreira e puxo esse fio. Insiro a agulha nas 2 carreiras, passando pelas 2 carreiras aqui, pelas 2 partes. Ó, já pego esse fio e finalizo aqui com um baixíssimo. Insiro a agulha nas 2 carreiras, puxo o fio baixíssimo. Vou trabalhar por toda a lateral, passando essa carreira em baixíssimo. Chegando aqui no final, eu vou voltar para mostrar para vocês como ficou. Já estou chegando aqui no final. Vim finalizar aqui com vocês. Inseri agulha, cheguei aqui no último ponto, insiro agulha e agora eu puxo esse fio, ó, tirando ele aqui, insiro agulha novamente, puxo o fio, finalizo aqui um ponto baixíssimo, puxando novamente esse fio, novamente insiro agulha, puxo o ponto por todo esse ponto baixíssimo, ficando aqui com 3 pontos baixíssimos puxando esse fio. Venho aqui embaixo, insiro agulha, pego essa ponta de fio e puxo para dentro do nosso laço. Dessa forma,
O arremate para essa parte do laço já está pronto. Ficando aqui com a base para o nosso laço já pronta. Vamos confeccionar agora uma tira para estar fazendo o acabamento aqui no meio do laço. Agora eu irei confeccionar a tira para estar aplicando no meio do nosso laço. Eu irei confeccionar uma tira com uma largura de 2 centímetros e um comprimento de 4 centímetros. Irei confeccionar essa tira na cor off. Vou iniciar fazendo o anel mágico e uma tira de correntes com 2 centímetros. Já vou aqui conferir com vocês. 2 centímetros em média para essa tira. Já ultrapassei aqui esse tamanho de 2 centímetros para essa tira. Então, vou desmanchar aqui um ponto. Ó, ficando agora com 2 centímetros aqui, ó. 2 centímetros. O anel mágico não conta. Irei inserir a agulha. Vou confeccionar mais uma corrente. Essa corrente irá dar a altura do ponto que eu irei trabalhar a próxima carreira, que será o meio ponto. Então, já lacei a agulha, já confeccionei meu primeiro meio ponto. Vou trabalhar em cada corrente um meio ponto. Laço a agulha e confecciono o meio ponto. Vamos trabalhar agora com carreiras em meio ponto até alcançar 3 centímetros de altura para essa tira que vamos estar utilizando aqui no meio do nosso laço. Cheguei no final, faço uma corrente, viro o trabalho, laço a linha aqui e já começo a trabalhar nesse primeiro espaço. Vou trabalhar seguindo esses critérios até o final da carreira. Será somente repetições de carreira. Vou trabalhar aqui até alcançar 3 centímetros de altura, que é a altura necessária para estar aplicando no meio do nosso laço. Já atingi aqui a altura de 3 centímetros para essa tira que vamos estar utilizando aqui no meio do laço. Vou alargar aqui a corrente, puxar o fio, fazendo o acabamento. Vou introduzir aqui o trabalho, dessa forma que eu já isolei essa carreira. Vou cortar aqui deixando em média 20 centímetros. Irei passar o fio aqui na agulha para arremate, para já estar fazendo o acabamento dessa parte. Ó, vou dar alguns nozinhos aqui. Para ficar firme, para estarmos costurando no nosso laço. Já corto esse fio. Esse lado aqui, como o fio ficou um pouco curto, eu vou fazer esse acabamento com a própria agulha de crochê. Vou inserir a agulha, puxo o fio formando um baixíssimo e puxo já a ponta desse fio. Insiro a agulha, puxo o fio formando um baixíssimo e puxo por todo o fio. Faço isso mais uma vez e está pronto o nosso acabamento. Também já corto o excesso desse fio. Ficando aqui com a minha tira para estar aplicando no meio do nosso laço. Agora é só montar o nosso laço. Eu já tinha reservado aqui a nossa tira para a faixa de cabelo, né? Confeccionei agora o laço
e também confeccionei a tira que nós vamos estar utilizando no meio do nosso laço. Agora, irei passar, em média, 40 centímetros do fio que a gente trabalhou aqui na agulha para arremate. Irei fazer um nozinho aqui na ponta para estar montando esse laço. Para a montagem do laço, eu dobro a base do nosso laço ao meio e já dobro as duas laterais aqui para trás, já dando formato ao nosso laço. Giro o contrário com a agulha, já insiro aqui no meio, dando aqui já os primeiros nozinhos para formar o nosso laço. Vou passar uma costura de alinhavo, olha, por todo o nosso laço, prendendo todas essas partes do nosso laço. Uma costura de alinhavo, dando alguns nozinhos para que fique firme. Vou dar um nozinho aqui para que esse fio não volte. Pronto, já temos aqui o formato do nosso laço. Agora eu venho aqui, vou dar mais um nozinho para firme. Agora eu venho aqui unir a tira que a gente fez para estar aplicando no meio do nosso laço. Coloco ela aqui no lado e vou passar aqui uma costura de alinhavo, colando essa tira aqui na lateral do nosso laço, com uma costura de alinhavo com agulha para arremate. Passei a minha costura, aqui eu vou dar um nozinho para ficar firme. Venho aqui organizar essa tira para estar passando a costura aqui do outro lado. Giro ele, venho aqui passar a costura aqui do outro lado. Essa tira eu faço de propósito, eu não passo ela, não envolvo ela sobre todo o laço aqui na parte de trás, pois eu já tenho um certo cuidado para não ficar um excesso de fio aqui no meio. Então, essa tira aqui do meio do laço, eu passo ela mesmo somente na parte de cima. Pois como já temos aqui a tira também confeccionada em crochê, eu já tenho um certo cuidado para não ficar um volume alto aqui de fio nessa parte. Então, essa tira é somente mesmo na parte da frente. Ó, que é para não ficar o excesso de fio. Já costurei ela. Vou passar novamente alguns pontos aqui no meio para estar fechando mais o meio do laço. Insiro a agulha, puxo, fecho mais o meio desse laço. Volto com a agulha para cá, para o outro lado, fechando mais o meio desse laço. Volto novamente para cá e dou aqui um nozinho. Como vocês podem observar, o nosso laço já está finalizado, está seguro e está uma fofura. Agora, eu irei aplicar a faixa de cabelo, a tira que a gente confeccionou para essa faixa de cabelo. Olha, eu irei observar o lado direito do ponto picô para estar deixando ele para fora. Então, o lado direito do ponto picô é esse. Eu irei girar ele para baixo para estar costurando, ó. Para estar costurando. Pois dessa forma, o picô vai ficar para o lado de fora, vai ficar visível. Então, eu venho aqui com esse fio e começo a costurar
a lateral aqui desse cordão que a gente confeccionou para a faixa de cabelo aqui no nosso laço, com agulha para arremate. Vou costurar aqui, sempre dando alguns nozinhos para que fique firme. Eu vou costurando como uma costura de alinhável mesmo aqui, essa lateral, ó. Vamos costurar esse lado. Depois vamos girar e costurar o outro lado. Daqui um nozinho para que já fique mais firme. Vamos se certificar para estar sempre puxando o outro fio. Agora eu vou me certificar de que essa tira não esteja torcida. Vou vir com ela para estar costurando essa outra lateral. Aqui. Venho com o fio aqui por baixo, ó, introduzo a agulha, saio com o fio aqui para estar aplicando essa outra parte. Ó, já comecei a costurar a outra parte. Aqui vou dar um nozinho, pois o fio veio lá do outro lado. Vou dar um nozinho para ficar preso. E dessa forma, eu finalizo a minha faixa de cabelo. O crochê, o artesanato, ele nos deixa livre para estarmos utilizando a técnica que se adequar melhor ao nosso trabalho. Então, venho aqui, dou mais alguns nozinhos, costurando essa faixa, aqui, essa tira no nosso laço. Ó, vou dar mais alguns nozinhos, para ficar bem firme. Já costurei a nossa faixa no nosso laço, ó, já tá costurado. Porém, eu costumo dar mais alguns nozinhos, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dar mais alguns nozinhos, mais pra baixo, no caso, mais pra cá, para que ao aplicar essa faixa na cabeça, o laço ele não fique suspenso, ele baixe um pouquinho na cabeça do bebê. Então, estou aqui com a minha linha, eu vou inserir aqui por baixo a agulha, olha. Vou sair aqui na frente um pouquinho. E aqui eu vou dar alguns pontinhos, inserindo a agulha, saindo aqui do outro lado. Volto. E dou alguns pontinhos aqui, para que esse laço fique preso aqui mais do lado, para que ele não fique muito suspenso na cabeça do bebê. Ó, insiro a agulha e dou alguns nozinhos aqui mais pra frente. Vou dar aqui um nozinho para que fique preso. Já está preso. Vou inserir a agulha aqui por baixo para vir aqui para a outra parte, ó. Vou inserir a agulha aqui por baixo para estar saindo aqui no outro lado, para estar aplicando novamente esses nozinhos aqui na outra parte. Venho, insiro a agulha, saio aqui na frente, olha. Já vou inserir a agulha novamente, saindo aqui desse lado, para estar dando esse nozinho, prendendo aqui o nosso laço, para que ao aplicar essa faixa de cabelo na cabeça do bebê, esse laço ele não fique suspenso. Ó. Já apliquei aqui alguns nozinhos. Vou dar outro nozinho aqui embaixo para que fique bem firme. Inserir a agulha novamente, vou sair aqui desse lado e vou dar mais um nozinho aqui.
insiro de volta e novamente dou mais um nozinho aqui. Vou dar outro nozinho, pois é o último nó, para que fique seguro. Pronto, já puxo a agulha, corto esse fio. E assim finalizo a confecção dessa faixa de cabelo personalizada com esse laço confeccionado em crochê, utilizando a estampa da Pied de Poli, com essa trama encantadora. Fala se não é um luxo! Já se inscreve no nosso canal para estar acompanhando o nosso trabalho, as nossas próximas videoaulas. Deixa o like, comenta o que você achou do nosso trabalho, o que você achou desse projeto. Pode deixar críticas, sugestões, elogios, que eu estarei aqui respondendo e interagindo com vocês. Compartilhe também nosso vídeo para que outras crocheteiras também consigam desenvolver peças encantadoras como essas. Espero muito contribuir para que vocês também confeccionem essas lindezas